Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. E aí, Milton, tudo bem? Estamos aí, porque o meu Palmeiras ninguém segura. Seu Os meninos Palmeiras, lançados nada. por Vanderlei Luxemburgo estão empolgantes. Aliás, se eu fosse o Tite, que é um tonto, porque não leva o Marinho do Santos, eu levaria essa molecada que o Luxemburgo inventou para a seleção brasileira. A sua seleção deveria ter 150 jogadores por mês convocados, porque todo mundo que você... Não, o Neto ganha de mim nisso aí. Mas viu, o Palmeiras é empolgante ontem, viu? Mas eu quero aproveitar a enorme audiência do seu programa, da Sônia Blota, que hoje está em Nova York, e também do Cláudio Zaidan, para pedir desculpas a Gabi Guimarães. Porque ontem eu estava vendo o jogo da Juventus e Turim, do Cristiano Ronaldo, que a Kelly Bruna, que está aqui comigo no estúdio da nossa querida Terceiro Tempo, que é o homem mais bonito que ela já viu na vida, e muita gente fala isso, e eu falei que a árbitra era a cara da Gabi Guimarães. Estou recebendo aqui uma enxurrada de e-mails desde ontem me xingando. Eu falei no Concentração ontem na Rádio Bandeirantes. Entendeu? Porque não pode. Eu errei feio, peço desculpas a Gabi, que é uma princesa maravilhosa, é uma Kim Novak. E a moça, boa árbitra, mas não tem nada a ver com a nossa querida Gabi Guimarães. E o senhor, Zaidan, nem defendeu a nossa princesinha do Morumbi, hein, Zaidan? Boa tarde para você, completo. Olá, Milton Neves. Não, é que eu não gosto de atrapalhar piadas, né? Ele é genial, monossilábico e brilhante. Mesmo que a pessoa passe vergonha, né, Zaidan? Agora é o seguinte, aí você complementa, né? A bola vem pingando, mete uma bicuda nela pra rede. Como diria o Vavá, meto a chanca nela e a bola entra. E chanca, essa palavra é dos tempos de menino meu também, do nosso Zaidan. Mas o negócio é o seguinte, o Palmeiras está empolgante. Porque o Luxemburgo revelou essa molecada toda, aí veio o Cebola, continuou, e agora veio o Abel Ferreira, que é o melhor técnico em atividade hoje no Brasil, cara do Edu Guedes. Mas não era o Rogério Ceni que deveria estar na seleção? Mas o Rogério Ceni, eu fiquei com aquela tua frase de ontem, né? Ceni tira o Flamengo de cena. Entendeu? Ele está em Fortaleza hoje, não sei o que ele está fazendo. Aliás, tem um meme aí, dizendo que o Rogério Ceni é igual o Ciro Gomes, só ganha em Fortaleza. Como o povo são mal, né? Denilsamente falando. Mas o Palmeiras está empolgante, aquele time lá é morto. O Muzambinho Esporte Clube ganhava daquele time lá, que eu até esqueci o nome, Delfim. Entendeu? Mas não adianta enfrentar morto-vivo. Por isso que eu falei com o Zaidan ontem. A Libertadores da América virou caça-níquel também. Dei 300 times também folclóricos como esse aí de ontem. Mas o Palmeiras não quis saber. Meteu 5, parabéns. Porque no meu tempo... só entrava o campeão da Taça Brasil. Tanto é que o primeiro representante do Brasil na Libertadores foi o Bahia, que ousou ganhar do Santos com Pelé e tudo nos 2 primeiros jogos. No terceiro o Santos poupou o Pelé no Maracanã e o Santos perdeu. E o Bahia foi para a Libertadores. O primeiro campeão foi exatamente o Peñarol, entendeu? E o Bahia fez uma campanha pífia. Mas esse gancho é para falar de Pedro Virgílio Rocha Franchetti. O nosso Tufano Silva, editor aqui do portal Terceiro Tempo, está me lembrando, e está no meu blog, no UOL, hoje Pedro Rocha faria 78 anos, entendeu? E o detalhe é o seguinte, o que o Pelé está falando merecidamente bem aí do Maradona como jogador de futebol, o Pelé falava a mesma coisa de Pedro Rocha. O Pelé uma vez falou que Pedro Rocha era o maior jogador do mundo, numa época que o Pelé estava em má fase, que o Pelé estava meio machucado, coisa rara na carreira dele. E uma historinha você vai me permitir contar. Ele era casado com a dona Maria Isabel, uruguaia, tiveram 3, 4 filhos, beleza, ele com a bola cheia lá, e bola cheia aqui em São Paulo, no time do São Paulo, com o Pedro Rocha, Gerson, Roberto Dias, etc. E, no entanto, dali uns tempos ele conheceu uma moça mais nova, aquele negócio todo, né? E acabou deixando o casamento com a uruguaia, que voltou para Montevidéu, e ele ficou vivendo um certo tempo aí com a mulher brasileira. Mas aí decaiu na carreira, encerrou, depois como técnico não emplacou no Curitiba e vários times por aí, e de repente pegou Alzheimer, ficou com uma doença incurável e tal, e quem o socorreu foi o São Paulo. Mas quem me socorreu mesmo, porque não tinha mais mulher do lado dele, foi quem? Foi a esposa dele, a mãe dos filhos dele. Eu não conheço essa senhora, mas ela tem a verdadeira garra uruguaia. Porque ela saiu de Montevidéu para cuidar do seu marido, pai dos seus filhos, enquanto que a outra aqui no Brasil deu cano nele, entendeu? Então, Pedro Rocha esteve comigo em 1000 programas de rádio e televisão, inclusive na TV Assembleia, na Tribuna do Esporte. Pedro Rocha jogava demais.
E a gente, o Zaidan há de concordar, o Pelé falava do Pedro Rocha o que fala hoje do Maradona, jogador de futebol. Tô certo, Zaidan? Certíssimo, foi um dos melhores que eu vi na vida, um craque extraordinário, disputou 4 Copas do Mundo. Interessante que em 70, machucado, ele não enfrentou o Brasil naquele 3-1 na semifinal, mas foi um gênio, talvez o melhor, olha que eles tiveram Schiaffino, mas talvez tecnicamente o melhor jogador da história do Uruguai, superior ao Francescoli, superior ao próprio Schiaffino, foi um jogador de antologia. Hoje, nos tempos de hoje, com 17 anos, um europeu iria buscá-lo no Peñarol. Foi um jogador extraordinário. Aquele meio campo com Edson, Gerson e Pedro Rocha no São Paulo da Gabi Guimarães, aquele meio campo era de antologia, né, Milton? Em 70, 71, o São Paulo arrebentou. E só me permita, viu, Ronald Mendes Mendo, porque hoje a nossa Sônia Blota não está, ela que mais fala, então eu vou ocupar o espaço dela. O Peñarol, primeiro campeão da Libertadores América, tinha comando de Pedro Virgílio Rocha Franchetti, mas era um timaço, morria de medo desse time. Goleiro chamava-se... Como é que chamava o goleiro, Zaidan? Esqueci o nome do homem. Veio jogar no Palmeiras aqui um pouquinho também. Maidana? Maidana, Canho, Lescanho e Caetano, Goncalves, Abadi, Pedro Rocha, Sacia, Spencer e Joia. Spencer equatoriano, morreu, e o ponto esquerda Roya era do Peru, entendeu? E uma vez o Pedro Rocha me falou, numa entrevista ao lado do Fernando Luiz Vieira de Mello, viu, Zaidan? Ele falou: Milton, você é muito bom, bueno, você fala muito bem do futebol, com muita memória, mas não existe Gonçalves. O médio volante, que eu não gostava dele, mas ele era muito bom de bola, fazia o meio campo comigo, não existe Gonçalves, não tem cedilha. Goncalves. Eu nunca vou esquecer, o Fernando Vieira de Mello deu saltos de alegria, porque ele era fã também de Pedro Rocha, viu? Claro. Agora, no mais, eu quero lamentar a vergonhosa atuação do árbitro lá em Belo Horizonte ontem. Meteram a mão no coitado do América, o Lisca doido foi expulso, é uma injustiça. O pênalti, menos pênalti, desde que inventaram o futebol, arrumaram pro Cruzeiro lá, que tá uma operação salva Cruzeiro, para ganhar do bom América, que hoje é muito melhor do que o Cruzeiro. 2-1, roubado. A CBF, se ela tiver saco roxo, tem que punir esse trio de arbitragem e mandar todo mundo pra rua durante 5 anos, pelo menos, entendeu? Agora, o meu Corinthians também foi operado. Eu nem dormi de raiva, porque o apito amigo está desanimado com o Corinthians e tal, e agora está virando um apito inimigo. O senhor concorda ou o senhor desconcorda, seu Mendo? Não, acho que o juiz foi preciso, expulsou o Jô da maneira como deveria ter expulsado e não tem Como o chamado... você é parcial, hein? É isso, mas O jornalista não pode ter time, tem que ser imparcial como eu. Aprendi com você. Então, Ô, Milton Neves. Roubaram o Corinthians ontem, viu? Vamos lá. 2 palpites. Libertadores da América, jogo de volta, Grêmio e Guarani do Paraguai. O Grêmio ganhou lá no Paraguai 2-0, hoje na Arena do Grêmio. 3-0 pro Grêmio. E Campeonato Brasileiro. Esse jogo aqui é da primeira rodada, foi adiado porque o Goiás teve lá um surto de Covid, né? Goiás e São Paulo, esse jogo às 7 da noite, com Ulisses Costa. Foi aquele jogo que Neto, deu rolo, né? O Goiás quis jogar, exato. tiveram que adiar o jogo com os 2 times em campo. Isso. Em campo. Goiás e São Paulo, Milton. O São Paulo está numa fase iluminada. Vai perder de 2-1. Nossa senhora, vai ser difícil. Mas eu tô emocionado para terminar com o Palmeiras. Em verde e branco eu curto o teu encanto. O Palmeiras é uma paixão sem limites, como era o meu adesivo criado por Vladimir Antônio Zebini, que era diretor à época, hoje está aposentado, do Consórcio Nacional Fiat. Você se Aliás, viu não obrigado... fala mais em consórcio, eu anunciava também consórcio Comprof da Ford. Você se viu obrigado a fazer adesivos porque o adesivo do São Paulo se tornou uma febre e aí você precisou fazer um adesivo para cada time. Foi mesmo, você tem memória. Fiz até na portuguesa. Fez. Entendeu? Fiz do Santos, melhor jamais, do Corinthians, nada é mais bonito. Fui homenageado pelo Vicente Matheus e pela dona Marlene Matheus. Então foi um prazer inenarrável foi nosso, participar Milton. desse programa com tanta audiência e eu espero que vocês um dia deem mais espaço, porque o Milton Neves, quando entra, o Ibope aumenta. Tchau, Milton. Tchau.